A compaixão pelas ovelhas sem pastor. Celebramos o 16º domingo do tempo comum e contemplamos nas Escrituras a vida humana de Jesus, que teve um corpo, criou relações, agiu como humano e manifestou a presença de Deus em sua existência. Aprendemos a viver conforme sua vida, seguindo os seus passos e praticando os seus ensinamentos. Na primeira leitura, o profeta Jeremias revela um aviso divino aos pastores e profetas. Deus falou aos líderes em Judá dizendo que eram culpados de negligenciar e maltratar o rebanho dele. Preste atenção nos verbos que ele usa para descrever a conduta desses pastores: destruir, dispersar, afugentar e não cuidar. O pastor deve juntar, alimentar, cuidar, guiar e proteger. Mas os pastores de Israel faziam tudo ao contrário. Outra coisa marcante nessa passagem é a maneira que Deus fala do rebanho. Ele o descreve como o meu povo, as ovelhas do meu pasto e as minhas ovelhas. A linguagem dele mostra o problema raiz do comportamento errado dos líderes. Eles não amavam o povo como Deus o amava. Para eles, ser pastor era uma posição de destaque, honra e privilégio. Para Deus, ser pastor era uma posição de responsabilidade, sacrifício e amor, como nos ensina o Papa Francisco. Os sacerdotes religiosos devem ir às periferias, onde há sofrimento e sangue, e a serem pastores com cheiro de ovelhas, quer dizer, deve cuidar das ovelhas, deve cuidar do povo de Deus. Esse é o ofício do sacerdote pastor. Na carta aos Efésios, Paulo põe diante de nós todos, e também dos judeus pagãos, a ação salvadora e unificadora de Jesus Cristo. Nele, na sua cruz, no seu corpo, novo tempo, não há mais lugar para separações. Cai o muro que no velho templo separava o átrio dos pagãos do átrio dos judeus. Jesus Cristo, aproximando-se de todos, aproximou-nos a todos, os de longe e os de perto. Destruiu os ódios e toda a espécie de barreiras, estabeleceu a paz entre nós. O Evangelho, que é Cristo, une, reúne, enlaça, entrelaça, gera fraternidade. No texto do Evangelho de Marcos, deste domingo, nos mostra uma cena simples, mas bem sugestiva, que nos faz voltar a atenção para a figura do pastor. Inicialmente, Jesus convida seus discípulos a separar-se da multidão, do seu trabalho, para se retirar com ele a um lugar deserto. Ele convida os seus discípulos para um lugar solitário, para um descanso e também para oração. O deserto, em muitas páginas das Sagradas Escrituras, é apresentado como local onde Deus fala ao seu povo. Com isso, Jesus também ensina aos seus discípulos sobre a necessidade de fazer um equilíbrio entre a ação e a contemplação, passar do contato com as pessoas ao diálogo secreto, regenerador, consigo mesmo e com Deus. A vida do apostolado deve ter periodicamente momentos para uma necessária revisão de vida, para estabelecer novos planos, para alimentar as forças espirituais na oração e na comunhão fraterna. Ao lado do trabalho missionário, é indispensável o recolhimento e a meditação. Esta é a razão dos retiros espirituais. As pessoas que se dedicam ao apostolado, além da oração e atos de piedade diários, necessitam de algum tempo especial para cuidar da própria santificação. Todos devem ir a um lugar solitário para estar com Cristo, para usufruir da sua presença, da sua graça, da sua bênção. Cada evangelizador, cada sacerdote, perante as múltiplas tarefas a serem realizadas, sempre estará no perigo de se deixar levar pelo ativismo e esquecer que toda a sua atuação só tem o devido valor enquanto está a serviço da própria fé, do reino. E sem esta fé, somos funcionários da igreja e não portadores de Deus. Por isso, cuidado na vivência do seu ministério evangelizador. Não podemos esquecer que a obra é de Deus. Mas observando o texto hoje do Evangelho de Marcos, podemos constatar que Jesus e seus discípulos não puderam descansar o suficiente naquele dia. Nota-se que diante da multidão desorientada, Jesus sente uma profunda compaixão, pois estava ele diante das ovelhas sem pastor. Ele manifesta a sua solidariedade para com aqueles que necessitam da sua atenção, pois Jesus é o bom pastor, aquele que cuida, ama e acolhe. Devemos aprender sempre com Jesus:
cuidar, amar e acolher. Caros irmãos e irmãs, todos nós hoje somos chamados a anunciar com vigor e alegria o Evangelho, que sempre nos mostra as razões da nossa esperança. Esta é a nossa missão, como hoje nos recordam os textos bíblicos, sermos anunciadores da palavra de Deus, uma tarefa que é particularmente urgente para nós. Também hoje, muitos andam errantes por este mundo como ovelhas sem pastor. A esses devemos convidá-los a fazer uma experiência de fé com o Cristo Senhor. Como já dizia alguns amigos meus dos jovens sarados da cidade lá, irmãos, bora evangelizar? Por isso eu convido a todos a compartilhar essa homilia, essa reflexão com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se nas redes sociais do Instituto Menino São Judas Tadeu, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.